tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Amém? Amém. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria consciência. Amém? Então, todo homem, quando ele é tentado, ele é atraído e seduzido pela sua própria consciência, pelo seu próprio temor, pelo seu próprio homem caído. Depois, olha só o versículo aqui. Depois, havendo a consciência concebido, gera o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Então, primeiramente, vem o desejo pelo pecado. O desejo do pecado. E se você ser seduzido, deixar se levar, o desejo vira um pecado consumado, né? E o pecado sendo consumado gera a morte. Amém? Não erreis, meus amados irmãos. Amém? Deus está passando o pastor, né? O pastor vai estar dando continuidade aos estudos, né? Amém, irmãos? Amém. A paz do Senhor Jesus, boa noite, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Vamos dar continuidade. Na aula anterior, na última aula, estávamos falando sobre a comunhão e encerramos falando a comunhão entre os servos de Deus e os ímpios, os incrédulos, os descrentes. A Bíblia vai nos ensinar que nós não devemos ter comunhão com as trevas. Vamos só relembrar aquilo que nós estávamos estudando a partir do livro de Salmos, capítulo 1. Nós estamos falando sobre a comunhão com os irmãos, a comunhão com Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo, a comunhão com as trevas, a comunhão com a igreja. Salmos capítulo 1 vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer irá prosperar. Não é assim os ímpios, mas são como moinha que o vento espalha. Não são assim os ímpios, mas são como moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão, ou seja, no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ainda no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, no seu versículo 11, lá no trabalho, onde eu passo, sempre gosto de estar, é necessário frisar, citar, repetir essa passagem. É necessário. 1 Coríntios 5, 11.
para a maravilhosa luz de Cristo, o que iremos fazer na mesa dos escarnecedores? Nós que deixamos de beber água deste mundo, viver para o alcoolismo, porque iremos sentar numa mesa abençoada. Não se associe, nem sente. Aqui tem uma outra passagem também, em 2 Coríntios, capítulo 6. Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 14 até o 18. E olha o que vai dizer: não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vocês são o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles eu habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em nada imundo, e eu te receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Que concordância há entre a luz e as trevas? Que concordância tem a luz caminhar com as trevas? Não há benefício algum. Tem um encarregado lá no trabalho, ele gosta muito de ser inteligente, sabia? Eu acho que até compartilhei já com o irmão. Muito arrogante, muito soberbo, querendo falar em assuntos que não entende nem conhece. Mas para eu poder frisar isso aqui, vamos lá para Salmos, capítulo 50, versículo 16 em diante. Aí eu chamei ele e falei: ó, tem um recado de Deus para você, o sabidão, o sabido, o inteligente. Eu tenho um recado para você, vamos lá. Aí eu li para ele, eu falei: isso aqui é para você que Deus estava dizendo. Não, não é para mim não, não é para mim, é para você, rapaz, o homem é teimoso. Gente soberba, orgulhosa, aparente, é assim, não aceita. Mas vamos ler. Eu vou ler nessa tradução, está de fácil entendimento para nós. Salmo 50, a partir do versículo 16, vai dizer assim: porém eu vou ler nessa Bíblia NTLH, que é uma tradução mais simplificada para os irmãos entenderem o que eu quero dizer aqui. Salmo 50, 16 até o 19, vai dizer assim: porém Deus diz aos maus. Aí eu comecei a ler para ele: que direito vocês têm de citar as minhas leis? Olha como isso é poderoso. Que direito você tem de pregar minha palavra? Aí vai continuar dizendo: que direito você tem de citar as minhas leis, de falar a respeito da minha aliança? Vocês não querem que eu os corrija, não aceitem as minhas ordens. Vocês ficam amigos de cada ladrão que encontra e andam com pessoas adúlteras. Vocês estão sempre prontos para dizer coisas más e não pensam duas vezes antes de pregar a mentira. Aí ficou doido: não, é para você. É para não, não é para mim não, é para você sim, você querendo não. Não queria aceitar a mensagem não. Vamos lá para Provérbios, capítulo 4, vamos ver se é o 4 a 14, vamos lá para o 4. É isso mesmo. Eu vou ler nessa tradução também aqui, que é de fácil entendimento para nós. Provérbios 4, 14. Do 14 ao 16.
eu acho que é assim, ó. Não vá aonde vão, aonde andam os ímpios, os maus. Não siga o exemplo deles. Não faça o que eles fazem. Afaste-se dele. Desvia-se dele. Passa longe. Passa de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. Não ande por ele, passa longe. Ele tem um rapaz lá no trabalho, um filho do diabo que diz que é presbítero ele. E ele prega em várias igrejas. Só que ele sai fofocando de todo mundo. Ele não dorme sem prejudicar um funcionário lá. É o que está dizendo, desvia do caminho dele. Passa longe. Eles não conseguem dormir sem prejudicar uma pessoa. Não conseguem dormir. Vamos dar continuidade aqui, meus irmãos. Efésios capítulo 5. Estamos falando da comunhão à luz das trevas. Não podemos ter comunhão com o ímpio. Efésios capítulo 5, versículo 7. Quem achar primeiro pode ler para nós. Efésios 5, 7. Portanto, não sejais seus companheiros. Deixa eu ver como é que está. Aí vai dizer aqui, ó, lê mais uma vez. Portanto, não sejais seus companheiros. Olha o que está dizendo em versículo 7. Portanto, não sejais seus companheiros. Eu acredito que os pais e os irmãos, assim como meu pai também falava assim, ó, não fica junto, que se a polícia parar, mesmo que você não for nada, você vai junto com ele, não é assim, irmão? Então é assim que funciona. Mesmo que nós não faça nada, mesmo que nós não tenha nada a ver, mas se nós estamos juntos, nós da mesma laia, não é assim? Os nossos pais, o meu pai me ensinou assim, é da mesma laia, nós andamos juntos da mesma laia. Não seja como eles. Olha como vai dizer aqui em Efésios 5:7. Portanto, não tenha nada a ver com esse tipo de gente. Ou nós é luz, ou nós é trevas. No versículo 11, como é que está na Bíblia do irmão? Lê o versículo 11. Não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenais. Glória a Deus. Eu vou ler aqui nessa minha tradução, para ler na outra. Efésios 5:11. Olha o que vai dizer. E não comuniqueis, ou seja, não sejam participantes com as obras infrutuosas, infrutíferas das trevas, mas antes a condena essa atitude, essa vida imoral, pecaminosa, é condenar diante de Deus. Não chegue perto, não ande com essas pessoas, senão vai dar mesma laia. Infelizmente, é assim que funciona. O policial vai, não quer saber se é crente, se é descrente, não quer saber, tá junto, vai junto. Teve um colega meu, ele estava para um lado de uma roupa roubada, nem ele sabia, estava para um lado só. Ele pegou 10 anos de cadeia, sem ter feito nada. Ele foi preso de graça, só porque estava do lado. Então o Senhor, ele já antecipa, ele já nos avisa antes de acontecer qualquer coisa. Não tenha nada a ver com esse tipo de gente, conforme fala em Efésios capítulo 5, versículo 7 e o versículo 11. Vamos ler mais alguns versos aqui. 1 Timóteo 5, 22.
vai dizer o seguinte: a ninguém ponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Conserva-te a ti mesmo puro. Ou seja, a nossa comunhão com o Senhor, ela é interrompida, perturbada através dos pecados. É, portanto, muito necessário para o crente guardar a sua vida. Está lá escrito em 1 Coríntios 6, do versículo 1 ao 20. Aí os irmãos podem estar lendo depois. Na vida atual, a comunhão dos santos, agora estamos falando dos irmãos, encontra sua maior realização na comunhão com Deus Trino, Pai, o Filho e o Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vivo eu a Jesus Cristo, o Senhor, não sois vós a minha obra no Senhor. O 2 vai dizer: se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado. E esta é a minha defesa para conseguir condenar. Não temos nós o direito de comer e de beber, não temos nós o direito de levar conosco uma mulher, uma irmã, como também os demais apóstolos. Aí aqui Paulo está falando dos direitos apostólicos. Vamos pular para 2 Coríntios 13, 14. 2 Coríntios 13, 14. Ô, irmão Lucas, eu te mandei esse PDF da comunhão, mandei? Mandei, mano. Mandei no zap. 2 Coríntios 13, 14. Quem achar primeiro pode ler. 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão dos Espíritos Santos seja com vós todos. Amém. A graça do Senhor, o Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Em 1 João, capítulo 5, versículo 8, vai falar acerca da Trindade. 1 João, capítulo 5. Vamos ler do 7. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, o Espírito Santo. Porque são os três que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo. E estes três são um. O que vem interromper a nossa comunhão com a Trindade é o pecado. Há um pai apostólico, chamado Cipriano de Carta, é do ano 258 depois de Cristo. Ele vai dizer assim, tem uma frase dele que vai dizer o seguinte: o bispo Cipriano de Carta, ele vai dizer: quem não observa a unidade da igreja, ou seja,
a comunhão coletiva, o congregar, o ter comunhão com os irmãos, não observa a lei de Deus, não observa a fé do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este tal não possui nem a vida e nem a salvação. Como pode ser um salvo e não ter comunhão com aqueles que foram redimidos pelo Senhor Jesus Cristo? Em João capítulo 15, versículo 12 vai dizer: e o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Um outro pai apostólico, o bispo Dionísio de Alexandria, do ano 247 a 265 depois de Cristo, ele lutava contra alguns hereges. Ele vai dizer, alguns dos seus escritos, a epístola, as cartas que ele enviava ao bispo Fábio de Alexandria, e a epístola que ele enviava a Novato, referente ao arrependimento. Dionísio é contra a ter comunhão com aqueles que vão contra aquilo que Cristo nos ensinou. Esse foi um dos motivos a não ter comunhão com os tais. Aí ele vai falar acerca de alguns irmãos não, porque ele fala para não ter comunhão, de alguns hereges que eles ficavam batizando várias vezes. Já eram batizados e eles ficavam batizando nas águas, batizando nas águas, batizando nas águas. Isso é uma heresia, não pode. O batismo é uma só vez. Se pecou, a pessoa pensa que pecou, desviou, quando volta, ela tem que se batizar novamente. Não, tem que se arrepender com o arrependimento genuíno. Em Mateus capítulo 3, versículo 8 até 11, o profeta João Batista vai dizer: mostre frutos dignos de arrependimento. O arrependimento genuíno. Então ali no século 2, século 3, o bispo Dionísio, ele lutava contra os hereges, porque estava se alastrando, estava batizando aqueles que já eram batizados. Estava batizando, o batismo é uma só vez. O batismo nas águas confirma que nós já morremos para este mundo. Caso os irmãos que venham, que já se perderam e voltaram, é só se arrepender, é só mostrar frutos de arrependimento. Ontem eu estava dando aula, eu estou dando curso para obreiros na igreja de um outro pastor toda quinta-feira. Aí o irmão me perguntou: pastor Cláudio, mas você nunca caiu? Você nunca desviou? Eu falei para ele: não, quando eu era do mundo, eu já falava quando os cristãos vinham falar comigo: quando eu for crente, eu vou ser verdadeiro. Vai ser de verdade, enfiar o dedo na cara do diabo, na cara do falso profeta, dos filhos do diabo, que é contra a igreja de Cristo, que é contra a sã doutrina. Quando eu virar cristão, vai ser de verdade. Por enquanto, eu vou ficar na droga mesmo, na zoeira. Vou ficar do jeito que eu estou. Porque o que adianta eu ir para a igreja, não mostrar transformação de caráter, não mudar minhas atitudes, não mudar minhas ações, não mudar o meu jeito de ser, não tratar bem a família? O que adianta ser crente? Para que ser cristão? Cristão é renúncia. Mateus 16, 24. Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Pega a tua cruz e siga. Outro detalhe que vai dizer a palavra de Deus é Apocalipse. Isso aqui é muito importante. Essa mensagem vem como uma flecha no meu coração. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Aquele que ouve, aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda a profecia escrita neste livro, até que ele venha.
2 Coríntios. Para simplificar o que eu estou falando aqui, é isso mesmo, 2 Coríntios 3, vai dizer assim, ó, vocês são uma carta, vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo, e entregue por nós. Ela não foi escrita por tinta, mas foi escrita pelo próprio Espírito do Deus vivo. E ele não está gravado em placas de pedra, mas em corações humanos. Aleluia. Aí, irmão Cláudio, mas você nunca caiu? Eu nunca pensou em desviar? Não. Jamais. O meu foco é Cristo. O meu foco é a glória. Eu não pertenço a este mundo. Eu não ligo para as coisas da terra. Uma vez o Espírito Santo me confrontou. Eu dentro do busão, o Espírito de Deus falou para mim. Isso faz faz 4 anos, 5 anos atrás. Dentro do busão, o Espírito de Deus falou assim para mim: você fazer loucura para o diabo, por que para mim você não faz? Eu falei, Senhor, a partir de hoje eu vou parecer que eu tomo até gás renal. Vão falar que eu sou problemático, eu sou louco. Mas tem que ser louco por Jesus. Agora eu ia lá para trás, irmão, que loucura vai fazer no mundo? Eu, quando estava muito louco de droga, eu tinha 2 espadas. Eu tenho 2 espadas. Eu deixei de enfeite na biblioteca. Eu saía com essas espadas louco, sem camiseta na rua, igual doido. Saía com as espadas, muito louco para fazer uma besteira. E se eu fazia isso para o diabo, por que para Cristo não? Porque para Cristo nós não oferecemos a nossa vida em holocausto, a nossa vida como sacrifício. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E calma que essa espada que eu tenho não é de verdade, não. É de mentirinha mesmo. O seu assassinato não é de verdade. É meio que de plástico ela. Não faz mal ninguém, não. Eu deixo de enfeite na biblioteca. Mas enfim, irmãos, vamos dar continuidade aqui. Daremos continuidade na comunhão, no companheirismo cristão. Vamos falar do companheirismo cristão. Eu tenho comunhão com os irmãos, será? Eu sou companheiro do meu irmão em Cristo, será? Vamos ver o que a Escritura vai falar a respeito disso. 1 João capítulo 1, versículo 3. 1 João capítulo 1, versículo 3. Aí vai dizer: contamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. Como é que está na tradução dos irmãos aí? 1 João 1,3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se faz. 1 João capítulo 1, versículo 3? É isso mesmo? Não, aqui. Para que também tenhais comunhão conosco, que é a nossa comunhão e com o Pai e com o Senhor Jesus. É isso mesmo. 1 João está assim, o 1 João capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso que vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. O companheirismo cristão. Tenhais comunhão, a eclésia,
eclésia, o corpo, os irmãos. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João ainda, no capítulo 1, versículo 7, vai dizer: porém, se vivemos, é até uma vírgula, se vivemos na luz, vírgula, como Deus está na luz, vírgula, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus e o seu Filho nos limpa de todo pecado. Se dissermos que estamos na luz, vivemos na luz, mas nós não amamos o nosso irmão, não temos comunhão com o nosso irmão, então nós se tornamos mentirosos, irmão. Se tornamos mentirosos. Em Filipenses capítulo 2, se nós lermos o versículo 2, 3, 4, 5, lá vai dizer assim: e que haja o mesmo sentimento, e que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Aí vai continuar dizendo no contexto capítulo 2: veja o seu irmão superior a você. E vai continuar dizendo também: muitos buscam só o que é seu, mas não buscam o que é dos outros. Eu vou ler para os irmãos, Filipenses capítulo 2. Vai dizer assim, o versículo 4, a partir do 4: não atente cada um para o que é propriamente seu. Olha aí, não atente. Isso aqui é muito difícil, irmão, para nós buscar cumprir. Filipenses capítulo 2, 4. Olha o que o servo do Senhor, apóstolo Paulo, vai dizer para a igreja: não atente cada um para aquilo que é seu, mas cada um qual também para o que é dos outros. Aí muitos buscam somente os seus interesses, mas como que podemos congregar-nos? São os servos que buscam ter uma consciência limpa diante do Senhor. Que nem hoje eu liguei para a faculdade, eu estou terminando minha pós-graduação em História, aí liguei para a faculdade, aí tem uma fatura atrasada do mês passado para eu pagar. Eu vou pagar agora. E aí tinha uma do mês 3, que estava lá, não constou que eu paguei. Aí eu liguei para a faculdade e falei: olha, eu paguei a mensalidade do mês 3, só que está lá que não está constando que está em atraso, mas está pago. Eu vou pagar essa do mês passado e eu já pago a mensalidade desse mês, eu pago as duas. Aí eu liguei para ele: olha aqui, vocês atualizaram a plataforma lá da faculdade, só que vocês tiraram, e eu estou devendo lá, eu tenho que pagar o mês passado ainda. Não, está tudo certo, não, está tudo certo nada. Então entende, irmão? Não adianta, as pessoas não estão vendo, mas Deus está vendo. E é a nossa consciência diante de Deus que tem que estar limpa. Andarmos com a consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Não adianta querer esconder ou fazer alguma coisa. Deus está vendo tudo. Aí o que eu quero dizer com isso? Eu quero trazer como exemplo: como que um servo consegue dormir sabendo que seu irmão está necessitado, está sem comida, cheio de conta, passando necessidade, e ele não ajuda o irmão? Como você? É isso que Paulo está dizendo. Não atente buscar o que é teu, mas busque o que é dos outros. Busque o que é dos outros. Aí vai continuar dizendo no verso abaixo: aí vai dizer, de sorte, versículo 5, Filipenses 2,5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí vai falar que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou e morreu morte de cruz. Ou seja, o próprio Cristo, sendo Deus, deixou sua glória, encarnou em um homem, se humilhou
vai tirar a sua capa, vai pegar uma toalha, enrolar na cintura e vai começar a lavar os pés dos discípulos. E ele vai dizer: vocês me fazem isso, irmãos, eu estou fazendo, eu sendo mestre, e estou servindo, quem dirá a vós que são os meus discípulos? Nós temos que ser igual a Jesus Cristo. Mas é difícil cumprir isso, irmãos. Não vamos ser hipócritas. Como é difícil nós viver isso aqui? É difícil, irmão, né? Mas é difícil isso. Como é difícil pedir perdão para o irmão? O perdão não é um sentimento, é uma decisão. O perdão não é uma questão de sentimento, é uma decisão. Pedir perdão ou liberar o perdão. Mas se darmos a luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A comunhão dos cristãos com os homens deve, porém, ser baseada, em primeiro lugar, centralizada em sua clara confissão de que Jesus Cristo é o Messias, é o Salvador, o prometido, e que verdadeiramente veio em carne, tendo corpo humano, de carne e osso. Vamos ler 1 João capítulo 4, versículo 1 ao 3. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o Espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse Espírito viria, e agora ele já está no mundo. Mas, filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado o falso profeta, porque o Espírito Santo que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está no mundo, naqueles que pertencem a este mundo. Amém. Aleluia, Jesus. Em 2 João, capítulo 1, do versículo 7 ao 11, vai dizer: muitos enganadores têm se espalhado pelo mundo, afirmando que Jesus Cristo não veio como ser humano. Quem faz isso é o enganador e o inimigo de Cristo. Tomem cuidado com vocês mesmos, para que não percam o trabalho que já fizemos, mas recebam a recompensa completa. Que não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Nós temos sempre que lembrar disso. É como eu falo no trabalho, com alguns conhecidos, eu não estou nem aí para achismo, não quero saber de achismo. Eu fico com a Bíblia. Nada de, eu acho isso, eu acho que assim, não. O que a Bíblia vai falar? Quando a Bíblia aqui está dizendo, em 2 João, no capítulo 1, do 7 ao 11, vai dizer: aqueles que não aceitam o ensinamento de Cristo, não é de Cristo. Nós estamos baseados, alicerçados na doutrina apostólica. Atos 2:42. Perseveramos seguindo de casa em casa, na comunhão do pão, na doutrina dos apóstolos. A doutrina que Cristo deixou foi através dos apóstolos, do fundamento. Então, irmão, se alguém falar é assim, é assado, não ligue para achismo. Olha para as escrituras, veja o que a Bíblia está dizendo. Não fique com o que está dizendo. Quem não fica com
na casa de vocês, nem lhe digam que a paz esteja com você. Olha como isso é muito sério. Se tem uma pessoa até você e não traz o ensinamento de Jesus, não dê a paz, não aceita na sua casa. Testemunho de Jeová de Deus lá, não aceita na sua casa, não, irmão. Não aceita, não. Sabe por quê? Testemunho de Jeová nega a Cristo como Deus, nega Jesus como o caminho. Eles falam que o Espírito Santo é uma energia. Não aceite, não. O Adventismo fala que Jesus Cristo e o anjo Miguel é a mesma coisa. E você sabia que eles batizam, pastor? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e no nome de Ellen White? Sangue de Jesus é poder. E se você não guardar o salmo, você vai para o inferno. E se você não ler os livros de Ellen White, você vai para o inferno. Ou seja, ele colocou o livro de Ellen White, aquela feira do diabo, falso profeta, no mesmo nível das escrituras sagradas. Se alguém vier e não lhe trazer os ensinamentos de Jesus, não dê nem a paz, não deixa nem entrar na sua casa. Eu sou doido para testemunho de Jeová na minha casa, mas não vão, ninguém vai lá me chamar. Ninguém vai lá para bater um papo comigo. Eles passam longe de casa. Não fala, eles não creem que Jesus é Deus. Não creem, não creem. Mas vamos lá. Aqueles que alguém for até vocês e não levar os ensinamentos de Jesus Cristo, não receba essa pessoa na casa de vocês, nem lhe dê a paz do Senhor, pois quem deseja a paz, essa pessoa é seu companheiro no mal que ela faz. Os servos de Deus não se podem ter comunhão com aqueles que vivem no pecado. Patentes de pecados abertos, ou seja, vivendo a iniquidade, tais como beberrões, embriagados, idólatras, fornicadores, cobiçosos, homossexualismo, ladrões e etc. Aí 1 Coríntios 5,11 vai dizer: não senta com eles nem coma com eles. Se este diz, nesse caso, não estou falando dos perdidos, irmão, dos ímpios. Nesse caso, estou falando daqueles que dizem ser irmãos, mas vivam essa vida. Não senta com eles. Não vai ter como. No trabalho vai ter ímpio. Você vai na hora do almoço, vai ter ímpio para todo lado. Isso não tem como. Você vai ter que sentar com eles. Mas ter comunhão, associar-se, são totalmente uma coisa diferente. Você sentar numa mesa secular, no trabalho secular, são totalmente diferentes. Daniel estava na Babilônia, mas Babilônia não estava em Daniel. E Daniel perturbou os moradores da Babilônia. Ele orava 3 vezes por dia. Olha, vamos tramar aqui. Ó, rei Dário, o negócio é o seguinte: vamos trazer uma lei aqui, que se alguém for consultar o seu Deus, ele tem que primeiro pedir permissão para você. Tá certo, gostei dessa lei. E Daniel estava lá orando. Viram Daniel na janela: peraí, ele não consultou o rei para orar. E Daniel estava nem aí. Ele queria consultar o Senhor dele, orar para o Senhor, buscar o Senhor. Agora eu vou ter que consultar o rei para poder buscar o meu Senhor. Aleluia. E aí foram contra Daniel. Mas não se preocupa não, irmão. Pode ficar em paz, que aquele que se levanta contra o povo de Deus é jogado para os leões. Os leões tiveram que jejuar quando Daniel estava na cova dos leões. Aleluia. Jejuaram. Daniel teve que sair da cova. E quem foi jogado na cova? Aqueles que tentaram derrubar o profeta Daniel. Então fique tranquilo, irmão. Deus está lutando pelo seu povo. Não cai uma folha de uma árvore, a não ser que o Senhor permita. Se caiu porque Deus permitiu. Vamos à continência. O que eu te digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se discernou na fé,
mas é imoral, avarento, adora ídolos, é o beberrão, difamador, ladrão. Com gente assim você não deve nem comer, nem sentar, nem ter uma refeição, nem associar-se a ele. Há 5 tipos de comunhão. Os meios de comunhão existem pelo menos 5 tipos de específico, 5 tipos de comunhão no ato de compartilhar, sendo desfrutado pelos cristãos. Mas queremos parar por aqui, que não vai dar tempo para esboçar isso aqui, tá bem? Em nome de Jesus. Os irmãos entenderam o que foi falado referente hoje, em nome de Jesus Cristo? Aleluia, Senhor. Aí vamos encerrar aqui, em nome de Jesus. E na sexta-feira daremos continência, em nome de Jesus. Aleluia. Passa rápido. Eu vou na casa do meu pastor, eu chego lá às 10 da manhã, eu saio às 7 da noite, 6 horas, o dia todo falando de Bíblia. Vai chegar lá na mesona, é Bíblia para todo lado, eu estou falando de Bíblia, falando de Bíblia, falando de Bíblia. Quando vai mais já é noite, o dia todo conversando com ele. Aleluia. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Essa loja é uma casa de Jesus. Toda sexta-feira, quando a gente estuda especial aqui, vai aprender. Já que a gente sabe alguma coisa, mas muito mais é para aprender e melhor para nós. E cada dia que passa, as coisas estão ficando diferentes. Eu tenho que dar a palavra de Deus. Amém? Levanta a sua mão para o céu, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja no coração de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Jesus é a nossa saúde. Glória a Deus, Senhor. É a força.